Plante gratidão para que você colha gratidão. Plante fidelidade para que você colha fidelidade. Plante justiça para que você colhe justiça. Plante lealdade para que você colha lealdade. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Lê o título aqui, por favor. Então, eu quero que você preste atenção nessa palavra e nós vamos aprender e meditar sobre essa palavra. Sempre. Por que a Bíblia diz que é fundamental você meditar de dia e de noite na palavra para que nós sejamos abençoados e venhamos prosperar em tudo? Eu vou te dar muitas referências bíblicas hoje, tá? Meditar significa, diga comigo, repetir de propósito ou refletir de propósito. Diga, refletir de propósito. Meditar é você estudar, pensar de propósito na palavra. E nós aprendemos que toda a solução para qualquer problema, para qualquer situação está na palavra. Tanto que o Senhor falou a Josué, declare, fale, pense intencionalmente nela, né? E a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, diga comigo, orem continuamente. Diga comigo, orai sem cessar. Lucas 21:37 diz assim, ó, Jesus passava o dia ensinando no templo, diga comigo, ensinando aonde? Ensinando aonde? E ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Quer dizer, ele saía e no outro dia ele voltava para o templo para ensinar. As pessoas levantavam cedo e estavam lá no templo para ouvir, para aprender os ensinamentos do Senhor Jesus. Agora, tem um versículo aqui que eu quero que você preste bastante atenção nele. Atos 2, 46 e 47, diz assim, ó, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu não sei que Bíblia é a sua, mas dependendo da sua Bíblia está escrito assim, ó, na Almeida, que é uma das mais fiéis e confiáveis, está escrito assim, ó, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se havia de salvar. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se havia de salvar. Jesus estava pregando no templo todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se havia de salvar. As misericórdias do Senhor, por que isso é tão importante? Primeiro, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, então eu preciso dela a cada dia. A Bíblia fala sobre o pão nosso de cada dia, então eu preciso do pão nosso de cada dia. Não temos o ontem nem o amanhã, podemos contar com apenas o hoje, né? E aí, Salmo 118 diz assim, 24, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos nele, exultemos nesse dia. Então, a cada dia é uma nova oportunidade de levantarmos para vivermos algo novo, vivermos a glória do Senhor. Romanos 4, 5 diz assim, ó, presta atenção, diga comigo,
Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Então, isso com base na crença judaica, existiam aqueles que acreditavam que tinham os dias especiais, de festas especiais, de movimentos especiais. Separavam como especiais alguns dias que consideravam como especiais. Mas outros não. Outros, todos os dias são especiais. Todos os dias são especiais. Então, alguns cristãos, influenciados pela tradição judaica, consideravam certos dias mais santos que outros, enquanto outros, provavelmente gentios convertidos, viam todos os dias como igualmente dedicados a Deus. E aí o que nós aprendemos com isso? Que a base de uma vida espiritual frutífera é manter um relacionamento vivo com Deus diariamente, porque todos os dias nós precisamos desse nível de comunhão. Dependendo do que nós nos alimentamos, se a sua alma está gritando, se a sua alma está gritando, e eu sei que está, muitos a alma está gritando, nada está bom, lugar nenhum está bom, nada que faz está bom. Aonde está o problema? No que eu estou colocando para dentro ou do que eu não estou colocando. O que eu deveria estar colocando. Porque não alimenta, não preenche, não satisfaz, não dá senso de propósito. Então, esse entendimento alinha-se com os ensinamentos de 1 Coríntios 10:31, que diz assim, ó, diga comigo, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, nós somos chamados para viver cada dia com a mesma consistência, convicção de fé, sem reservá-la apenas para momentos ou dias considerados sagrados, ou dia de circunstâncias adversas. Quer dizer, eu vou buscar a Deus somente quando há um dia sagrado? Não. Eu vou buscar a Deus somente quando as circunstâncias estão adversas? Não. Não. Todos os dias são sagrados. Todos os dias são especiais. Todo dia é dia de buscar a Deus e se relacionar com Ele. Todos os dias, a igreja primitiva, você leu comigo, todos os dias ela buscava, todos os dias o Senhor acrescentava, todos os dias eles estavam no pátio do templo, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se havia de salvar. Eu quero que você preste atenção numa palavra a partir de agora, e essa palavra você vai ler, eu vou ler tudo e você vai falar uma palavra só, que é a palavra sempre. Versículo, por favor. Lê comigo aqui, trazendo. Não, eu falo trazendo, você fala só o sempre. Trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Quer dizer, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Cristo. Trazendo sempre em nosso corpo. Espera aí, Cristo morreu por mim, eu também tenho as minhas renúncias, os meus sacrifícios. Nós não podemos, em momento algum, nos esquecer do sacrifício da cruz. O problema é que a gente esquece. Você sabe por que a igreja vai ser pega de surpresa? Porque todo mundo vive distraído. Você percebeu? Você viu o boato que ocorreu essa semana toda agora? Estados Unidos intermediou a relação de paz entre Israel e Hamas, e é o princípio, é o ponto, é o primeiro passo de uma série de acordos que serão feitos. Ai, que legal, bispo. Ok, eu também acho, paz é sempre bom. Mas não se esqueça, para que a manifestação do anticristo se aconteça, primeiro vai vir paz. Quando disserem, olha o que está escrito em Tessalonicenses, quer ver? Quando disser Tessalonicenses 5, irmãos,
Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como ladrão à noite. Quer dizer, ninguém sabe, ninguém está esperando. Quando disserem, diga comigo, paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Todo mundo caminha distraído. Ignora os sinais. É como, que legal. Não, peraí, eu preciso saber. Por isso que a maioria será pego de surpresa. A maioria. Esse é um ponto de partida. Quanto tempo isso vai durar? Aí que nós vamos ver. Qual a proporção que ela vai tomar? Aí é que nós precisamos saber. Mas, quando disserem paz, a paz e segurança virá arrependimento. Por isso que, o tempo todo, nós precisamos estar focados, preparados, relacionando com Deus o tempo todo, intimidade com Deus, comunhão profunda com Deus. Todos os dias enfrentamos situações difíceis e desafiadoras. Estaremos sempre entregues à morte por Jesus, perseguições, batalhas, sempre surgirão, isso sempre. Eu falei quarta-feira passada, quando eu chamei para um culto de ação de graças. Um culto simplesmente de ação de graças. Essa canção de ninar que nós tocamos aqui no Brasil, que nós vivemos aqui com essa liberdade, é nossa, gente, não é de São todos, não. Eu recebi um vídeo agora, desse ano. 7.000 cristãos na Nigéria foram mortos simplesmente por serem cristãos, ponto. É cristão? Perseguição. A gente vive uma realidade à parte e a nossa facilidade gera comodismo. Por quê? Quais as lutas que você tem? As lutas suas mesmas. Qual a perseguição que você tem pela fé? Quais os problemas que você está enfrentando? Eu vou te falar, você não tem nenhum problema de perseguição. Se não for por inveja, por olho gordo, pelos avanços, pelas conquistas, pela prosperidade da sua vida, por um problema familiar que você esteja tendo, que luta que você tem? Qual? Pela fé, para manter a sua fé. Eu disse a semana passada, alguém falou para mim assim, as pessoas não deixam a gente ser crente. Não, ninguém pode impedir você de ser crente. Se você quer ser crente, você vai ser crente de qualquer maneira, ninguém pode impedir. É uma decisão sua. Porque existem pessoas que não creem, que não acreditam, que são azedas, que nos perseguem. Não, ninguém pode impedir. E isso é aquela decisão que nós tomamos. Espera aí, você sabe quando você precisa intensificar. Me fala uma coisa, vocês que estiveram nos últimos domingos, me dê os últimos 2 domingos, quais foram as mensagens? Amém. Rápido da igreja. Rápido da igreja. A voz da sabedoria, acho que foi segunda. Rápido da igreja. Primícias, lei das primícias. Lei das primícias. Lei das primícias, que é uma lei. Que é uma lei que traz para nós. Quer dizer, qual é a lei das primícias? Se você santifica as primícias, todo o resto será abençoado. Isso serve para tudo. Começava lá na plantação. Quando a raiz é santa, a massa também vai ser santa. Começa lá na plantação. Você já santificou os primeiros, todo o resto vai ser santo. Isso funciona para todas as áreas da vida. Eu santifico o início da minha semana, eu vou santificar o resto. Eu priorizei a Deus, eu dei as primícias nas primeiras horas da semana, o resto será abençoado. Eu dei as primeiras horas do dia, o resto será abençoado. Nós precisamos ser um praticante das leis das primícias. E o que isso trabalha conosco? Nos preparando para momentos como esse.
Por quê? Você vê que nós enfrentamos a maior guerra que nós enfrentamos é a guerra contra a fé. O maior desafio que enfrentamos é sermos constantes, continuistas na fé. Pode prestar atenção que nós estamos o tempo todo oscilando. Hoje nós somos bombardeados por distrações. Por que é tão fácil você entender, né, que as pessoas, o Senhor vai pegar de surpresa? Por quê? Porque nós somos bombardeados o tempo todo com distrações. E vamos nos deixando levar por isso. Eu li tudo aí ou não? Vamos lá, 2 Coríntios 4, versículo 11 agora, né? Pois nós que estamos vivos, sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, todos os dias, como disse, Coríntios 6 diz assim, entristecidos, mas, o quê? Sempre alegres. Entristecido, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Veja que o Espírito, né? O Espírito da igreja de Corinto. Mas eles sempre alegres. Porque independente do que aconteça exatamente, temos a alegria do Espírito. Independente. Nós somos entristecidos? Entristecidos, nós somos, mas sempre alegres. Às vezes como pobres, sim, mas enriquecendo a muitos. Perseguidos, mas não destruídos. A Bíblia diz isso. Se eu fizesse um resumo de tudo que eu vou ler, daqui a pouco eu faço. E você vou pegar alguns pontos só para você entender. 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam, 1, 2, 3 e... preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Temos que estar sempre preparados, né? Fundamentados na palavra para responder. Quer dizer, como é que você enfrenta tantas lutas, tantas adversidades, você passa por tantas coisas e não desiste da fé? Porque eu tenho uma esperança maior, filho. A minha esperança não é só para as coisas dessa vida. Eu sei aonde eu quero passar a minha eternidade, eu sei o que eu quero. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou separado de Cristo. O dia que eu sair desse corpo, eu me encontro com Cristo. Essa é a minha esperança. Enquanto eu estou nesse corpo, eu estou separado do meu Senhor. Quando eu sair deste corpo, eu estarei com o meu Senhor. Existe uma esperança. Mas como é que você suporta? Você vai na igreja, mas você acha que eu vou na igreja para quê? Porque essa frase nojenta, indecente, que hora que você escutar algum filho usado, uma boca usada pelo diabo, eu não sei o que você vai fazer na igreja. Por que você vai na igreja? Olha aí, olha você, olha a sua vida. Você acha que eu vou na igreja para quê? Vou na igreja para adorar o meu Senhor, cultuar o meu Senhor. Eu estou plantando para a minha eternidade. Eu sei aonde eu quero e vou passar a minha eternidade. Eu sei para onde eu irei após essa vida. Está entendendo? Porque às vezes as pessoas colocam simplesmente como resultados. Vem cá, então e esses 7.000 cristãos que foram mortos agora na Nigéria? Eles foram mortos por amor a Cristo, por não negar a sua fé. Porque tudo que eles querem é que ele negue a fé. Não nega a fé, você não morre. Mas se você negar a fé, você morre. Se você não negar a fé, você vai morrer. Se você negar, você permanece vivo. Você está precisando negar a fé? Ou está negando facilmente só por causa de um problema? Só por causa de uma adversidade, uma dificuldade? Nós precisamos refletir. Diga comigo, bom? O quê? Ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente. Esse zelo não deveria ser na presença de pessoas, ou pastores, líderes, mas deve ser uma prática constante, mesmo no secreto, quando ninguém te observa.
Zeloso é o tempo todo. Ser crente na igreja é fácil. E ser crente quando você sai da igreja? Ser crente na igreja é coisa simples, gente. Gálatas 6 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desfalecermos. Essa dedicação, ela não é temporária ou circunstancial. Por que as pessoas, quando estão em aflição, elas intensificam? E eu te afirmo que muitos nem entrariam em aflição se vivesse intensificando. Mas por que a gente intensifica, resolve despertar, buscar como deveria, só quando nós estamos em aflição? Só quando as coisas dão uma desandada. Aí a gente realmente tem olhos para o que importa. Mas não deveria ser, né? Então, é um compromisso contínuo que mostra a integridade do coração de um crente em Jesus. Ser zeloso pelo bem é um estilo de vida vivido para a glória de Deus, independente de quem esteja olhando. O Colossenses diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Vamos lá, vamos repetir isso? Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, para o Senhor e não para os homens. Não, eu não vou fazer, eu estou fazendo para o Senhor. A recompensa vem do Senhor. A minha recompensa virá do Senhor. Efésios 5:20, dando, 1, 2, 3 e graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gratidão deve ser uma constante em nossa vida, não limitada a momentos específicos, circunstâncias favoráveis. Dê graça sempre pela vida, pela salvação, por cada dia novo, por tudo, por todo o bem, como nós fizemos quarta-feira. Culto do quê? Ação de graça e adoração a Deus. Ação de graça, somente para agradecer tudo que Deus fez. Aonde estávamos há um tempo atrás? De onde Deus nos tirou? Quem éramos há alguns anos atrás? Aonde nós estávamos? Qual era a nossa realidade? Qual era a nossa circunstância? Olha onde Deus nos trouxe, olha onde chegamos, muito longe de onde gostaríamos de estar, né? Mas já estamos longe, ainda não chegamos aonde gostaríamos, mas mais longe ainda do que um dia aonde estivemos. É verdade ou não é? Só que nós precisamos parar para agradecer, porque nós só olhamos para onde nós queremos chegar. E não paramos para agradecer aonde já chegamos. A gente vai se acostumando, gente. A gente vai se acostumando. As pessoas só descobrem o quanto é abençoadas e guardadas por Deus quando chega na história de Jó, que a proteção sai. Quando a proteção sai, tem tudo para dar certo, dá errado. Desanda, vira de ponta cabeça. Tudo dá errado. É uma tragédia atrás da outra. Às vezes a gente quer reclamar de algumas coisas, mas quando paramos para olhar, peraí, reclamando do quê? Olha o quanto eu estou guardado, olha o quanto Deus tem me abençoado, olha a minha casa, olha a minha família, olha, né, como disse, né? Eu olho para vocês estão tudo mais gordinho. Tá bonitinho. Vocês antes de chegar aqui, vocês eram mais feios, hoje são mais bonitos. É verdade ou não é? É verdade, gente. Antes de chegar aqui, era um povo triste, cabisbaixo, feio, foram ficando bonitos, foram ficando... Pega suas fotos de algum tempo atrás, vai lá, faz isso. Você vai olhar só para a sua foto, você vai falar assim: bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Quão bem o Senhor me fez. É verdade ou não é? Não. E aí, gratidão contínua revela um coração que reconhece a bondade e a fidelidade de Deus em todas as situações. Ela transforma a nossa perspectiva, fortalece a nossa fé. Filipenses 1,4 diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, diga comigo, sempre
oro com alegria. Oro com alegria. O apóstolo Paulo, ele exemplificou a constância na oração com alegria, intercedendo sempre pela igreja, pelo povo de Deus. Quer dizer, essa atitude mostra um coração cheio de amor, cheio de gratidão, que não ora apenas por obrigação, mas com alegria contínua, né? E ele não limitava as suas intercessões a momentos específicos, ele orava sempre. Você sabe que propósitos igual a igreja fez agora recentemente é nos arrastando para um próximo nível, né? Porque é lei das primícias. É eu aprendendo a levantar um pouco mais cedo para começar o meu dia orando, adorando, glorificando, meditando, ouvindo, né? Cultivando o meu relacionamento com Deus. É nos puxando para esse nível. E às vezes a gente acha que é mais um trabalho da igreja, é mais um... Não. Existe um perfil, gente. Nós precisamos saber que existe. Se você nunca fez essa pesquisa, vai fazer. A palavra da semana passada, quando nós falamos do rapto da igreja, nós precisamos entender que às vezes a gente mede... nós medimos as nossas liberdades, né, a liberdade que nós temos, e aquilo que muitas vezes até as leis vêm e apoiam, né, falar, não, isso é legal, se tornou legal no nosso país. Mas nós precisamos entender o seguinte, nós demos um exemplo a semana passada. Se uma pessoa que mora, tipo na Holanda, por exemplo, ou algum lugar dos Estados Unidos que você tem a liberdade de fazer uso ou transportar uma certa quantidade de maconha consigo. Você pode fumar, você pode usar. Aí você, com essa liberdade e os hábitos que você tem no seu país, você pega e sai com essa quantidade no bolsinho, e vai entrar em um outro país, como, qual país que eu falei a semana passada? Singapura. O que você acha que vai acontecer com ele? Preso. Vai ser preso, e dependendo da quantidade, o problema dele vai ser gravíssimo. Aí, o que nós refletimos com isso? Que o Senhor, uma das palavras que Jesus mais usou, que é chegado a vós o reino. O reino tem leis próprias. Não meça o reino pelas leis do nosso país. O reino tem seus princípios e os seus valores. O que é permitido aqui não é permitido no reino. O que se pode fazer aqui nem vai passar pelos portões. Não vai entrar. Por isso que as virgens insensatas, o que elas ouviram? Aparta de mim que eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então nós precisamos saber quais são essas leis. Filipenses 4:4 diz assim, alegrem-se, 1, 2, 3 e no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Olha que direção incrível. Mas eu tenho meus problemas, não é possível, mas em Cristo a palavra para você é, alegre-se, sempre no Senhor. Mas não é possível me alegrar sempre. Então aí vem a direção. Acompanhe o resto do versículo. Não ande ansioso, preocupado por coisa alguma. Antes fazei conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica e ação de graças. Mas a gente quer se alegrar, mas não quer entrar em oração, não quer suplicar e não quer agradecer.
quando eu suplico, quando eu oro, suplico e agradeço, o que vai acontecer? A sequência do versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, pense tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Então, peraí, alegrai-vos sempre. Hoje eu estou triste. Alegre-se no Senhor, alegre-se nele. Alegre-se no Senhor, nele. Eu vou me alegrar nele. Quando nós aprendemos sobre isso, nós não vamos precisar da motivação externa para nos alegrar. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso buscar minha alegria no Senhor. Há pessoas que necessitam de motivação para se alegrar, orar, jejuar ou servir no reino de Deus, pois esperam que os sentimentos ou as vontades apoiem para agir com gratidão, esperança e tomar decisões. Você não vai ter. Você sabia que há momentos na vida que você não terá um sentimento para te apoiar? Se você está esperando o sentimento certo para te apoiar, esqueça, ele não virá. Você vai ter que tomar decisões pela sua inteligência, de forma racional. É bom para mim, é isso que eu preciso fazer, eu vou fazer. Porque tem aquela frase que eu gosto muito, aprendi sobre isso e prego isso para mim. Se você for esperar, ter vontade para fazer o que é bom, você está frito. Você acha? Se você for esperar, ter vontade para fazer, vem cá, quando a gente está indisciplinado, não treina, não come corretamente, não tem um momento que você tem que tomar uma decisão e acabou? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que você vai começar, estou morrendo de vontade de fazer uma musculação pesada, hoje eu quero caminhar 5, 10 quilômetros, não é? Vai dar vontade isso? Tem que começar, não tem? E o pior, quando você começa, quem já viveu aquele negócio de você estar tão sedentário que a hora que você começa, você vai fazer uma caminhada, e aí, que você descobre como é que a coisa está feia. Porque começa uma piniqueira nas pernas. É verdade ou não é? Pinica e começa aquela piniqueira nas pernas, e você vê que a circulação, o trem está mal, não está bombeando direito, porque já começa daqui a pouco, você não sabe se você caminha, se você coça, fala com gente, mas o que é isso? Não vai ter vontade. Acordei com vontade de hoje orar, meditar, Não vai. Se você for esperar essa vontade bater, você está frito. Não vai. Você vai ter que dar uma ordem e o prazer vem de começar. Quando você começa e vai intensificando e o resultado aparece, aí o resultado te dá prazer. Porque você começa a ver como você está se sentindo, quão bem você está. Colossenses diz assim, se eu falar seja, como? E temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quer dizer, independente, se é fruto do Espírito, se eu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quer dizer, gentileza, amor, equilíbrio, longanimidade, bondade, generosidade, são virtudes que não devem ser
exibidas apenas quando conveniente. Ser educado, gentil, amoroso não é uma atitude reservada para momentos oportunos ou agradar pessoas específicas, é um compromisso contínuo, refletido em todas as interações. O cristão deve ser sempre reflexo do amor, da graça de Deus, independente das circunstâncias. Por isso que está lá o Gálatas 5, o fruto do Espírito, que é autocontrole, domínio próprio, para parar essa oscilação de humor. Ai, hoje eu estou mal, hoje eu não estou me suportando, hoje, bom dia por quê? Bom dia para você, não é? Tudo isso, gentileza, amor, equilíbrio, longanimidade, bondade, generosidade, é fruto do Espírito. Tessalonicenses diz: tenham cuidado que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam o quê? Uns para com os outros e para com todos. Romanos 12, 17 diz: não retribuas mal com mal. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, a bondade, gente, ela não pode ser praticada somente em dias como daqui a pouco está chegando, né? Natal, fica todo mundo bonzinho. Fica todo mundo generoso, fica todo mundo bonzinho, porque no Natal vem essa atmosfera. Mas para nós cristãos, é o tempo todo, é um estilo de vida. Reflete o que está em nós. Um cristão, a decisão diária é refletida em todas as áreas ou todas as ações, independente do dia ou da situação. Quer dizer, eu devo ser bondoso, isso é uma decisão. É meu estilo de vida. Como diz 1 Pedro 3,9, não retribua mal com mal, nem maldição com maldição, mas pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados. É para viver a bondade sempre para a glória de Deus, sendo luz em meio a um mundo caótico que fomos chamados. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda perseverança, ou com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Todos os santos quem são, gente? Nós. Viu? Eu sei que você aprendeu errado, mas santos somos nós. E aí, deixa eu fazer um resumo rápido, só para fechar esse ponto, que eu vou para um outro ponto. Só para fechar, quer ver? A partir do momento, né? Lembre-se, faz diferença entre um dia e dia. Entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Quer dizer, todos os dias são dias especiais e santos. Vamos lá. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Entristecidos, mas sempre alegres. Estejam sempre, diga comigo, preparados para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da vossa esperança. Então você já sabe qual é a razão da sua esperança. É bom sempre ser, diga comigo, é bom sempre ser zeloso pelo bem. Diga, dando sempre graças por tudo a nosso Pai. Quer dizer, você dá sempre graça, agradece sempre a tudo que Deus tem feito. Em todas as minhas orações em favor de vocês, diga comigo, sempre oro com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. O seu falar
seja sempre o quê? Sempre agradável e temperado com sal. Tenha cuidado que ninguém retribua o mal com o mal, mas seja sempre, diga comigo, sempre bondosos, um para com os outros. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverantes na oração, perseverem na oração por todos os santos. Olha, a oração, ela pode ser reservada. Aliás, ela não deve ser reservada somente para alguns momentos ou propósitos específicos. Oração faz parte da sua vida. A oração, ela faz parte e ela não deve... quando está tudo bem, parece que a gente dá uma relaxada na oração. Quando as coisas estão uma benção, parece que a gente dá uma relaxada na fé. Esse é um erro. Não deveria ser assim. Eu deveria, olha a palavra, todas as palavras que nós estamos lendo, sempre, 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 alegre, sempre, perseverante, sempre, sempre, palavras temperadas com sal, sempre, orai como? Sempre, continuamente, orai pelos outros, sejam pacientes um para com os outros. Romanos diz assim, inclusive, bispo, e quando eu falho, quando eu cometo um erro? A mesma coisa. Porque todas as vezes que você falhar, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai te acusar. E todas as vezes que você estiver debaixo de acusação, você vai ter dificuldade de chegar na presença de Deus e orar. Você vai começar a fugir da presença de Deus. Porque a primeira voz que você vai ouvir, Deus não está te ouvindo. Deus não está ouvindo a sua oração porque você cometeu um erro. Deus não está ouvindo a sua oração porque você falhou. Diga comigo, isso é mentira. Isso é só uma tática dele para te afastar. Porque a verdade é que você deveria, agora que você vai orar, agora que você vai rasgar o seu coração. Romanos afirma que Deus prova o seu próprio amor conosco. Aliás, ele não só prova, ele provou, o seu próprio amor conosco pelo fato de, quando éramos ainda pecadores, Cristo ter morrido por nós. Ele nos amou no pecado. Ele nos amou ainda quando pecadores. Agora, bispo, isso justifica que eu posso? Não, para ninguém que o Senhor pegou ou chegou a ele debaixo do pecado, ele permitiu ou orientou que permanecesse como estava. Não, lembra-se, é sempre aquela história da mulher que foi pega no ato de adultério, né? É o que todo mundo gosta de usar aquele termo, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ponto, a gente para aqui. Mas você não pode parar aqui. O que ele fala depois? Aí, conclua. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Quer dizer, abandona a sua vida de pecado. Então, é importante lembrar que, embora o amor de Deus seja imutável, suas promessas estão condicionadas. Quer dizer, diga comigo, o amor de Deus é imutável, mas as promessas, não. Aí que está o ponto. Eu pequei, Deus não me ama mais? Ama da mesma forma. Com o mesmo amor. Qual é o ponto? Que as promessas são condicionais. O amor é incondicional, mas as promessas são condicionais. Está entendendo ou não? Um filho comete um erro, então agora eu não amo mais. Não, eu continuo amando. Eu continuo amando, agora eu não vou aprovar as atitudes dele. E se eu tinha um acordo com ele, se você fizer, se você me entregar isso, se você andar assim, se você cumprir com a sua parte, se você vai receber isso, então agora você não vai, você quebrou sua parte no acordo. Eu não tenho como fazer isso com você. Porque eu estaria fiando uma coisa que eu não posso fiar. Então, o que prova o amor do Senhor, um dos pontos mais fortes é Lucas 23, que mostra sobre a história do ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, naquele momento ali na cruz,
ele se arrepende dos seus erros, ele se arrepende dos seus pecados, e ele vem e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi imediata: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, esse hoje revela a prontidão do amor de Deus a perdoar. Diga comigo: hoje revela a prontidão do amor de Deus para perdoar, mesmo que em momentos como esse. Hoje, você já está perdoado, hoje você vai entrar comigo lá. Não é forte isso? Especial isso? Então, Mateus 6 diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, diga comigo, que vê no secreto, o recompensará. Diga a palavra secreto. Nós fazemos muitas orações, nós oramos uns pelos outros, nós oramos na igreja juntos, nós oramos em concordância, nós declaramos, profetizamos, nós repreendemos demônios, nós buscamos ao Espírito Santo, nós adoramos ao Senhor. Agora, existe uma oração que Deus espera que aconteça, a oração do secreto. Porque, quando você orar, não é se você orar, é quando. Você tem o seu secreto? Você tem essa que você vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. E, então, seu pai que vê no secreto, o recompensará. Diga comigo, oração no secreto. Intimidade com Deus, crescemos em fé, maturidade, proximidade com Ele. É no secreto onde não há distrações, plateias, que nossa relação com Deus, nosso Pai se aprofunda, moldando-nos para viver plenamente com Ele. Olha, eu estou numa fase que Deus está me acordando toda madrugada. Toda madrugada Ele está me acordando. E há dias desafiadores, porque Ele não me deixou num dia fixo. Toda madrugada Ele está me acordando. E aí você fala assim: não, Senhor, chama pelo menos lá para 5 da manhã. Domingo passado eu falei para vocês, Ele me chamou às 3:30. Domingo eu gosto de estar com a mente muito descansada, para chegar aqui e estar lúcido para esse momento. De domingo para segunda, Ele me chamou às 4. Hoje Ele forçou a barra. Ele me chamou 1:12. 1:12. Quando eu olhei aquele relógio, eu falei: não. Porque quando você levanta, você acende, né? Mas é o nosso secreto. E se Ele está chamando para o secreto, e aí, o que a gente faz, bicho? Organiza. Organiza a sua agenda. Organiza o seu dia. Há momentos que Ele vai nos chamar por secreto, Ele vai nos chamar para esse... Aliás, na verdade, o secreto Ele deve existir sempre. Porque não são essas orações que nós fazemos aqui diante de todo mundo, essa faz parte, nós unimos a nossa fé. É necessário que nós estejamos juntos, né? Estava lá a igreja, no templo, juntos, orando, adorando, cultuando, mas existe o secreto. Jesus saía para orar no secreto, Jesus se separava para o secreto. Lembra que Ele saía continuamente para orar sozinho? Sim ou não? Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses 3:17, tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graça a Deus Pai.
Quer dizer, tudo que falamos, fazemos, seja em nome do Senhor, sempre com um coração cheio de gratidão. Seja comer, beber, trabalhar, dirigir, fazer uma compra, conversar com alguém, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quer dizer, essa deve ser uma pergunta que nós devemos fazer, né? Tudo que nós temos feito para a glória do Senhor? Tudo que nós fazemos glorifica a Deus? Responda para você. Essa reflexão começa no secreto, no momento a sós com Deus, onde a nossa fé é forjada, o nosso caráter espiritual é moldado. É na intimidade com Deus que nós encontramos forças para vencer os desafios da vida, pois sem momentos de comunhão profunda, não há como sustentar uma fé vitoriosa. Não é o que nós fazemos publicamente que nos sustentam. É o que nós fazemos no secreto. Sabia disso? Sim ou não? A fé viva não é algo intermitente, praticada dia sim ou não, mas todo dia é dia de buscar a Deus. Fé não é intermitente, gente. Viu? Você pode até fazer um jejum intermitente, mas fé não é intermitente. Sem essa busca, nós abrimos espaço para as influências que nos afastam dele e enfraquecem a nossa fé. Eu sempre falo, né? Quando uma pessoa fala muito assim para mim, eu não estou bem espiritual, eu estou mal, eu preciso ir na fonte. Qual é a sua fonte de alimento? O que você está se alimentando? É o que você está colocando para dentro. Seja em pensamento, sentimento, pelos olhos ou pelos ouvidos. Diga: olhos, porta de entrada, ouvidos, porta de entrada. Então, eu estou pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, e eu estou colocando coisas para dentro. Isso não está me fazendo bem, quando eu deveria colocar a coisa que vai me fazer bem. Então, a Bíblia diz, né? Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A profundidade da nossa entrega determina o alcance das nossas vitórias espirituais. Quer dizer, quanto mais eu me aproximo. Lucas 6 diz assim: dai e dar-se-vos-á. Uma vida poderosa e extraordinária em Deus requer entrega e sacrifício. Diga comigo: e não atalhos. Não adianta buscar atalho que não vai dar certo, gente. Não adianta. Não adianta a gente tentar. Para começar, nós aprendemos com a Bíblia, né? Não há fé sem sacrifício. Não há fé sem sacrifício. A base da fé já é o sacrifício. Então, se desejamos receber bênçãos abundantes, precisamos estar dispostos a dar tudo de nós mesmos. Muitas vezes adiamos vitórias porque acreditamos que podemos prosseguir sem compromisso, pensando, tudo vai acontecer, e não acontece. É onde a gente se frustra. Não acontece. E de tempos em tempos, Deus vai mexer com a nossa circunstância, para que haja um alinhamento, de tempos em tempos. Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Diga comigo: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Cada pessoa foi chamada para um propósito, e o que pode parecer aceitável para alguns, não define o padrão para outros ou todos, né? E aí a questão é: que tipo de vida futuro você deseja? Sabe por quê? Nós sempre falamos aqui que há muitos futuros. Todo mundo está indo para o futuro. Tem um futuro para todos nós, mas tem que definir que futuro. Tem um futuro para todos nós, gente. Todo mundo já está indo para o futuro. Mas a questão é como nós vamos chegar nesse futuro. De que maneira nós vamos chegar nesse futuro? Que futuro nós estamos, para que futuro nós estamos plantando? Eles são definidos pelas escolhas que nós estamos fazendo.
Totalmente. Se você quer uma grande vida, em Deus espere exigências maiores. Lucas 12:48 diz assim, diga comigo, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, eu não quero que Deus cobre muito de mim, então não queira muito. Porque essa é uma lei natural. Tudo que você deseja muito, vai exigir muito de você. Nós precisamos partir do ponto de partida que viver não é fácil. E se te pregaram isso, quer dizer que mentiram para você. Viver não é fácil. São desafios terríveis, que nós somos ensinados, à luz da palavra, o que fazer para conseguir resistir e superar os desafios da vida. A maior guerra que nós enfrentamos é uma guerra espiritual. A maior parte das pessoas não sabe lutar de forma espiritual. Estão desprovidas das armas espirituais. E eu preciso me preparar para o mundo espiritual. Volto lá na história do filme. Quem já assistiu o filme? Teve uns que não tiveram nem coragem, né? Não teve coragem, não? Quem não teve coragem? Levanta a mão, por favor. Não faça isso. Vai assistir. Porque não é porque a gente não tem coragem de assistir que já não, muitas coisas não estejam acontecendo, gente. É real. Nós precisamos estar atentos porque essa influência está aí. Essa influência está aí atuando o tempo todo. Agindo no nosso meio, agindo na vida das pessoas. Vamos lá. Eu vou entrar num ponto importante agora. Primeiro que nós precisamos ter cuidado é o seguinte, quando o Senhor falou em Gênesis 4, aliás, Tiago 1,12 diz assim, sede praticantes da palavra, diga comigo, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem é ouvinte está enganando a quem, gente? A quem? Porque vai fazer falta. Vamos fazer uma reflexão rápida? Gente, quem sabe as coisas só na teoria, está funcionando? Vamos supor que você sabe o que é saudável para se alimentar, viver uma vida saudável. Você sabe na teoria, mas não está praticando. Vai funcionar na sua vida? Sim ou não? Para você que quer se formar em alguma profissão específica, estudar de vez em quando dá certo? Sim ou não? Você quer passar num concurso, estudar de vez em quando dá certo? Não dá. Fazer um curso e se preparar de vez em quando vai dar certo? Não. Treinar de vez em quando vai dar certo? Não. Comer certo de vez em quando vai dar certo? Não. Buscar a Deus de vez em quando vai dar certo? Não. Não vai. Buscar essa intimidade, esse relacionamento com Deus de vez em quando vai dar certo? Não vai. Nada que a gente faz de vez em quando funciona, dá certo. Então, quando o Senhor alertou, em Gênesis, alertou Caim, ele diz assim, o pecado já à porta, e o seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, há um poder espiritual que busca dominar a mente das pessoas e arruinar tudo, mas Deus nos favorece, nos dá graça, nos presenteia com o livre-arbítrio para resistir, dizer não. Não, eu não vou fazer. Está querendo me dominar, esse sentimento está querendo me dominar, mas não vai. Esse pensamento quer me dominar, mas não vai. Diga comigo, o passado se foi e o amanhã ainda não chegou. Temos apenas o hoje para viver com propósito, praticar a palavra, resistir, superar as forças que lutam para nos impedir de crescer. Você tem o hoje para isso. Passado já foi. Futuro você não tem controle sobre ele. A única coisa que você pode fazer é um plantio agora para ele. E aí, Mateus diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Nosso desafio, portanto, é
fazer de hoje um dia de fé, de ação e vitória, vivendo plenamente para a glória de Deus. Gênesis 37 diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, diga comigo, 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Diga comigo, e contava ao pai a má fama deles. Eu até, para simplificar, para eu não falar muito lá na frente, imagine, né, de uma família nobre, neto de Abraão, bisneto, né, de Abraão, neto de Abraão. Aí vem de uma família, filho de Jacó, meninos de família excelente, cristã, né? Cristã não, da fé, crendo no Deus vivo, mas os caras tinham uma má fama, agia, não tinha temor, a má fama estava, e aí José, qual foi a falha de José talvez? Falar para o pai a má fama que os irmãos tinham. Mas isso não incomodou tanto, isso foi um ponto de partida. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Quer dizer, o pai acabou cometendo uma falha, transmitindo, né, mostrando uma preferência, mas era um filho que honrava de forma diferente, porque, na verdade, gente, quando você estudar isso aqui, tudo na Bíblia, deixa eu dar essa dica para você, tudo na Bíblia, do Velho Testamento, lá no começo de Gênesis, tudo já aponta para Cristo e a igreja. Tudo. Todas as histórias. Quando você olhar uma história como essa, você vai ver assim, nossa, mas que absurdo. Mas é a história hoje. O que acontece? Tem irmãos que ignoravam todos os ensinamentos, todos os princípios, todos os valores, mesmo sendo de uma família boa, tendo tudo para viver, construir algo maravilhoso, tinha má conduta, tinha má fama. Aí tem aquele filho que honra o pai, é obediente, é zeloso, o pai honra, veste uma túnica de príncipe nele, honra ele de uma forma diferente, e os irmãos olham aquilo e ficam revoltados com aquilo. Mas isso acontece aonde? Acontece na igreja. Acontece na igreja. Às vezes a pessoa não faz o que deveria fazer, não faz o que o outro está disposto a fazer, não paga o preço que o outro está disposto a pagar, ninguém está no coração do outro, porque se eu deveria olhar e falar assim, Deus é injusto ou Deus encontrou algo nesse coração que não encontrou no meu? Não, mas é melhor olhar e dizer que Deus é injusto, porque se Deus está fazendo na vida do outro, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, e a pessoa não sabe daquilo que nós acabamos de ler, o particular da pessoa, a particularidade da pessoa. Então, aí os irmãos não faziam, com raiva dele, e aí, vamos lá, diz, ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro, odiaram-no e não conseguia falar com ele amavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram, diga comigo, a odiá-lo ainda mais. Agora o sonho de José incomodou eles, fez com que, engraçado é que eles acreditaram nesse sonho, hein? Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se juntaram ao redor do meu. Os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Diga comigo, e o odiaram ainda mais. Você vê que só foram envenenando o coração, só envenenando. Por causa do sonho, agora por causa do sonho e do que tinha dito.
Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Como você leu comigo, né? Jacó amava José mais do que os outros filhos. Era o filho da sua velhice. Como sinal desse amor, ele preparou uma túnica colorida e vestiu esse filho. E na verdade, que é aquilo que nós sempre falamos, que é um tema que eu vou trabalhar agora nos próximos valentes, inclusive, depois eu vou falar sobre isso, é se vestir do futuro, porque o futuro que nós estamos indo, nós nos vestimos dele agora. E esse pai começou a vestir esse filho profeticamente. Vestir esse filho do futuro dele. Ele não sabia, mas ele estava vestindo o filho do futuro que Deus tinha para ele. E aí, esses irmãos invejaram, por causa da posição dele, do relacionamento dele com o pai, por conta dos sonhos. E aí a inveja, olha o que a Bíblia diz: onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Quer dizer, os irmãos de José, ao invés de buscar a honra e a obediência a Deus, incomodaram-se com a honra que José estava recebendo. Olha aqui para mim. Outro dia eu falei sobre isso. Eu deveria orar e dizer assim: o que ele faz? Qual a atitude dele? Por que ele tem recebido essa honra? Mas é mais fácil a gente alimentar aqueles sentimentos e azedando o coração. Ao invés de aumentar a fé, aumenta o ódio. Ao invés de aumentar a fé, aumenta a amargura. Começa a apontar o dedo. Deixa eu fazer um comentário importante. Eu falei dos filhos aqui, né? Quem é pai, levanta as mãos, por favor. Vou te ensinar uma coisa para você nunca fazer. Nunca faça comentário. Não deveria ser feito nenhum tipo de comentário. Mas nunca faça comentário da igreja ou de pessoas da igreja perto dos seus filhos. Nunca faça. Porque eu vou te dar uma dica do que vai acontecer. Isso vai voltar contra você. O dia que a primeira coisa que vai acontecer, eles vão começar a olhar para a igreja e ver que tem falhas. Que tem pessoas que têm atitudes que não deveria ter. Mas eles não tinham olhos para isso. Foi você que colocou essa malícia dentro deles. E aí, o dia que você tentar resgatar ou ensiná-los que eles devem estar na igreja, temer a Deus, buscar a Deus, e que você quer que eles não vão com vontade de mais vir na igreja, eles não vão desejar estar. Eles vão jogar na sua cara. Mas na igreja tem gente pior do que lá fora. Ah, mas por que você está falando? O senhor mesmo vivia falando, a senhora mesma vivia falando. A senhora não falou do fulano, do Beltrano? Isso não é só filho, não. Isso não é só filho, é marido, é esposa. Não faz comentário de quem quer que seja, que isso vai voltar contra você. Isso vai voltar contra a sua casa. E aí vai te dar um trabalho muito grande para você tirar isso de dentro deles por conta, eu já vi na minha caminhada, muitos deformar a família com conversa que não deveria existir. Por causa de amargura que está no coração, por causa de sentimentos que não deveriam estar ali, fazendo comentários e observações que não deveriam fazer. Eu sempre falo, a vida do outro não é responsabilidade minha nem sua. Nós temos que dar conta da nossa. Se alguém está falhando, vamos orar por ele. Que Deus dê clareza, que Deus nunca aponte o dedo para quem quer que seja, porque biblicamente vão apontar para nós. Vão apontar para nós. Amanhã nós somos vítimas disso, numa proporção menor ou maior. E aí, o texto aqui, o tema,
mostra uma coisa muito importante. Aqueles que não estão dispostos a pagar o preço da obediência, muitas vezes, ressentem de quem o faz, revelando um coração que, sem comunhão com Deus, atrai e perpetua sentimentos miseráveis, que foram o que os irmãos José fez. Movidos por inveja, não suportaram a afeição especial de Jacó por José, simbolizada pela túnica colorida que foi dada em honra, né? A honra que ele recebia, eles não suportaram ver. E aquilo foi azedando eles. Cada vez que José compartilhava algo, eles ficavam mais, alimentavam mais o seu ódio. E aí, queridos, o problema é o seguinte: o problema é que o sonho de José era profético. E no futuro, todos eles precisariam de José. No futuro, diz o texto assim, ó, Gênesis 37, 18. Mas eles viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Planejaram o quê? Olha o que o ódio faz. Lá vem aquele sonhador. Zombaram dele, criticaram. Diziam uns aos outros: e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Diga comigo. Desejaram matá-lo? Depois mentiram? Ó, um abismo puxando outro abismo. Vender esse irmão como escravo? Veremos então, vamos lá em voz alta, diga comigo, veremos então o que será dos seus sonhos. É isso que o diabo faz. O diabo trabalha, por isso que eu sempre falo, né? Cuidado para quem você compartilha seu sonho. Não compartilha com quem não está na mesma frequência que você. Não compartilha com quem não está na mesma fé que você. A imaturidade dele foi compartilhar, mas talvez tudo isso fazia parte do propósito, né? Talvez não, fazia tudo parte do propósito. E aí, nós precisamos refletir que o processo que José passou, que é o nosso foco agora, que todos nós vamos, em algum momento, talvez sermos testados ou passarmos por um processo semelhante ao de José. Você vê que José, ele passou por essa situação. Se eu pegar tem uma referência bíblica, depois eu leio ela, não sei nem se eu separei ele aqui, eu acho que eu não separei, aonde Salmos fala do que José, ele passou, por toda a dificuldade que José passou. E Gênesis 41 diz o seguinte: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Diga comigo, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, diga comigo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Diga ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Tem uma coisa linda, né? Ó, odiado pelos irmãos, jogado num buraco, vendido como escravo. Salmo diz que quando ele foi vendido como escravo, ele foi levado com correntes no pescoço, correntes no tornozelo, vendido no Egito como escravo. Depois, quando um homem chamado Potifar comprou ele como escravo, colocou os seus bens para que ele administrasse. A mulher de Potifar se interessou por ele, quis se deitar com ele,
ele rejeitou, ela o acusou de abuso sexual, ele injustamente foi parar na prisão, e da prisão, ele cultivou, lá dentro da prisão, cultivou um tempo de relacionamento profundo e íntimo com Deus, teve revelações importantíssimas, Deus o tirou de lá e cumpriu o sonho que havia dado a ele. Agora, o que você está lendo aqui, primeiro José chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. O segundo filho nomeou Efraim, declarando: Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. Esses nomes resumem a caminhada de fé de José. Diga comigo: cura, perdão e prosperidade. Vamos repetir? Diga: cura, perdão e prosperidade. Mais uma vez, diga: cura, perdão e prosperidade. Imagine se esse cara não estava ferido. Quem fez isso com ele? Os irmãos. Imagina o quanto ele não estava ferido. Ele se curou em Deus, ele perdoou os irmãos, e ele prosperou absurdamente, por conta, o próprio nome dos filhos mostra o que estava no coração dele. O próprio nome dos filhos. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. A história é para nossa edificação, gente. Você sabe por quê? Porque continuamente nós somos atacados dessa maneira. O tempo todo nós somos atacados. E aí, o que nós vamos fazer? Será que as nossas escolhas serão consistentes? Será que nós vamos nos curar em Deus? Perdoar a quem tanto nos faz mal? Você sabia, você acha que você é traído? Você acha que você é traído? Você acha que vocês são mais traídos do que nós como pastores? Hã? Você tem noção de quantas pessoas passam pelas igrejas? Eu vou falar de mim. Você tem noção de quantas pessoas já passou por essa igreja que eu tratei, que eu curei, que eu ajudei, que eu fui o pai, que eu fui o irmão, que eu fui o pastor, que eu fui o bispo, que eu amei, que eu nunca pedi R$1. Aqui ninguém pede nada para ninguém. O dia que alguém chegar em você e falar assim: você está aqui. Aqui não existe, ninguém vai te pedir nada. Aqui ninguém, absolutamente ninguém, vai te lesar. Quando eu falo dízimos, ofertas, você é ensinado. Nem as ofertas especiais eu peço aqui. Se alguém outro dia alguém falou assim: aqui foi dessa igreja, e que obreiros eram obrigados a fazer ofertas na reunião de obreiro. Meus obreiros estão aqui. Que dia que eu pedi oferta na reunião de obreiro? Que dia que? Quem já fez clínica comigo aqui? Levanta a mão, por favor. Quanto foi cobrado dessa clínica? Algum real foi cobrado de você? Não. Porque não se pede nada de ninguém aqui. Só que existem pessoas que elas esquecem tudo que você fez por ela. Ela sai, ela fala, ela mexe com o seu caráter, com a sua reputação, ela tenta assassinar a sua reputação, ela tenta... Se o tempo todo não for um senso de propósito, o que acontece com um pastor? Você sabia que tem muitos pastores enfermos, doentes? Você sabia ou não? Você sabia que tem muitos pastores desistindo da fé? Porque não suportam? E outros já partindo para o dane-se. Estou nem aí com alma, vou garantir o meu. Justamente porque muitos se esquecem,
Tem um versículo que diz assim: tem a responsabilidade do pastor e tem a responsabilidade da ovelha. Não faça o seu pastor chorar, porque não vai ser bom para você. Não faça o seu pastor chorar. Não faça o pastor gemer fazendo a obra. Porque as pessoas, elas são ingratas, naturalmente ingratas. Nós somos atacados, você vai ser, eu sou. Continuamente vai ter alguém para mexer com a sua reputação, continuamente vai ter alguém para mexer num ponto para te ferir. Como mais ou menos a frase que eu acabei de dizer, né? Uma pessoa disse para mim agora recentemente: as pessoas não deixam eu ser crente. Que parece que são as pessoas que não deixam a gente ser crente. Mas ninguém pode impedir um crente de ser crente quando ele quer ser crente. É verdade ou não é? Tem gente morrendo pela fé. Tem gente morrendo. Então, para viver algo extraordinário, nós precisamos de uma fé como a de José. Esse relacionamento pessoal com Deus está disposto porque as próprias pessoas que são usadas pelo diabo para poder tentar nos azedar, nos amargar, são as mesmas pessoas que possivelmente um dia Deus vai trazer até nós. Serão as pessoas que um dia talvez você tenha que ajudar. E não se trata delas, se trata de você, como está seu coração. Você entendeu? Sim ou não? Quem é a pessoa que mais te fez mal? Deixa eu saber. Pensa aí, não precisa falar para mim não. Quem é a pessoa que mais te fez mal? Você já pensou que pode ser que Deus te prove e essa pessoa seja trazida a você para poder você ajudar essa pessoa? Já parou para pensar? Os meus filhos agora, minha nora, meu genro, eles ficaram emocionados de ver eu abraçando meu pai e orando pelo meu pai, agora no aniversário dele, que foi dia 30 de setembro, e ele chorando, a alegria dele, a gratidão dele. Eles falam: não dá para acreditar. Não dá para acreditar que vocês viveram o que vocês viveram. Porque meu pai foi um homem furioso, um homem violento. E quantas vezes ele falou de me matar, tirar minha vida? Quantas vezes? Mas eu não estou nem falando do meu pai, porque o meu pai eu amo, né? Meu pai é como se meu pai nunca tivesse errado comigo. Mas e as pessoas que já passaram por aqui, que foram meus filhos na fé? Que eu já apoiei, já cuidei, amei essas pessoas. Entende? E hoje é como se eu não tivesse feito nada por elas. Muitos talvez, se você encontrar por aí, igual outro dia alguém comentou comigo, de pessoas que pegou um outro e falou tanto na cabeça do outro, contaminando. Eu queria entender o que é isso. Mas eu só posso entender de forma espiritual. Tem um demônio nisso. E aí, qual a resposta? Eu não quero saber delas, eu quero saber de mim. Não me importa o que elas estão falando, eu quero saber qual é a resposta que eu vou dar, qual é a resposta que você vai dar. Está entendendo que o ponto somos nós? Sim ou não? Nós não temos o controle sobre o que as pessoas estão fazendo, mas nós temos o controle de que resposta nós vamos dar. O que vai sair de nós? O que vai sair de nós? Lembra do que saiu de Jesus na cruz? Torturado, espancado, cuspido, bofeteado na cara, crucificado na cruz, humilhado, envergonhado de todas as formas. O que saiu dele? Olha que amor. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Saiu o amor. Quer dizer, um dia eles vão enxergar o que eles fizeram, hoje eles não estão enxergando, tem misericórdia deles.
Mas e nós que somos pequenos cristos? O que nós vamos fazer? O que vai sair de nós? Fique em pé, por gentileza. Nós aprendemos com a história de José. José viveu para a glória de Deus. Sempre, em cada momento. A vida de José ensina perdão, ensina que o perdão é o primeiro passo para a vitória espiritual, seguido pela honra e a prosperidade que Deus concede àqueles que permanecem fiéis. Imagine você a dor que ele sentiu, os abusos, as injustiças sofridas. Que dor, né? Que dor. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa vem de algum lugar, passou por alguma experiência difícil. Cada um de nós temos a nossa. Agora, a forma que nós reagimos, a resposta que nós vamos dar, deixando para trás o que passou, sem carregar sentimentos destrutivos. Como é que eu faço, bicho? Para agradar a Deus e não impedir o cumprimento do propósito de Deus na minha vida, tudo aquilo que Deus quer fazer comigo. O primeiro passo é esquecer, é deixar ir. É deixar ir. Porque tem coisas que a gente precisa deixar ir, nos libertar disso. E quando a gente fala deixar ir, não se trata de um esquecimento ou de uma amnésia. Não dá para esquecer. Mas o ponto forte para nós é que não tem peso mais, não tem relevância para a gente. Entende? Esse é o ponto. Não tem mais peso, não tem mais relevância. E aí, às vezes as pessoas dizem assim, minha mãe me fez isso, meu pai, meu irmão, meu chefe me feriu. Se você deseja honra e prosperidade, se almeja um novo nível, o que você vai fazer? Tem que dar resposta. O que vai sair de você? De tempos em tempos nós seremos atacados dessa forma. De tempos em tempos, já vai tentar roubar o foco, nos distrair com alguma coisa. Pessoas são ingratas. Vou te dar dicas. Plante gratidão para que você colha gratidão. Plante fidelidade para que você colha fidelidade. Plante justiça para que você colhe justiça. Plante lealdade para que você colha lealdade. Plante misericórdia, porque bem-aventurados misericordiosos para que você colha misericórdia. Plante. O Espírito Santo, ele nos dá visão sobre como conduzir a nossa vida em todos os aspectos. Sempre, constantemente, em cada momento. Diga comigo, alegre-se, seja gentil, educado, sacrifique-se, persevere, resista ao mal, ame, perdoe, siga em frente, glorificando a Deus com o seu estilo de vida. Constantemente. Faça escolhas que honrem a Deus, permita que sua mente seja renovada pela palavra. Ela deve ocupar o seu coração e os seus pensamentos.
Se você se encher da palavra, você não vai abrir espaço para outra coisa. Ela vai estar ocupando seu coração. Tem uma dica que eu estou fazendo agora para ficar ocupando o tempo todo a palavra. Tem um aplicativozinho. Tem a Bíblia, né? A maior parte de vocês eu acho que tem a Bíblia no aplicativo. No seu aplicativo tem plano de leitura da Bíblia. Você pode entrar no seu carro, clica e vai ouvindo a Bíblia. Vai ouvindo. Tem coisas que talvez, dependendo do ponto que você estiver, não vai ter sentido, mas você está ali, ó, você está escutando ela. Você está se familiarizando. Põe na tradução NTLH, linguagem de hoje, vai ouvindo num vocabulário que você, num linguajar que você consegue assimilar com facilidade. Você está ouvindo, você está se alimentando. Ali, às vezes, num trajeto ou outro, você passou, você já leu, ouviu 3 capítulos, 4 capítulos, dependendo do seu trajeto. José declarou: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, então me fez prosperar. Olha que lindo. Diga comigo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, então me fez prosperar. Por isso que, para viver algo extraordinário, é importante uma boa dose de humildade, temor a Deus é vital. E é aquela pergunta, né? O que eu faço glorifica a Deus? Se a resposta for não, diga então: não vou fazer. Isso não glorifica a Deus? Não vou fazer. Escolha viver com integridade, temor a Deus, um coração livre de amargura. Alimente a fé, o amor, o perdão, rejeitando todo sentimento que não glorifica a Deus. Lembre-se que antes da honra vem a humildade. Os humildes serão exaltados. E lembre-se que quem se humilha, diga comigo, não é humilhado. Humilhe-se você. Porque quem se humilha não é humilhado, jamais será humilhado. Coloque isso no teu espírito. E que o Espírito Santo, feche seus olhos por gentileza. Deus tem coisas tão lindas preparadas para nós, tão especiais. E eu quero orar por você, para que Deus, que o Espírito Santo, Ele cure as suas feridas, que Ele liberte você do passado, que Ele restaure a sua vida, para que você cumpra com o propósito divino. Muita gente ainda carrega muitas feridas, carrega muita coisa do passado. Eu oro para que o Espírito Santo, eu clamo com meu coração, para que Ele haja profundamente no interior, no coração de cada um, na vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, em favor de cada pessoa que se encontra ferida, alma ferida, coração ferido, pessoas que foram feridas por situações que viveram, atitudes que pessoas tiveram com ela, e isso quis azedar o coração dela, quis ferir o coração dela, e não só ferir o coração, mas está ferindo a alma e adoecendo o corpo. Eu quero determinar em nome do Senhor Jesus que toda força maldita, maligna, que se levantou contra a vida dessa pessoa, para travar a vida dela, para amarrar a vida dela, para parar a vida dela, tentando através de sentimentos miseráveis adoecê-la espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Forças malditas que têm lutado para roubar as forças dela, roubar as energias espirituais dela,
Muitas vezes ela está desanimada, ela tem dia que ela tem vontade de vir para a igreja, mas o cansaço, o desânimo tem tomado conta. Eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, que toda carga sobre a vida dela, toda opressão sobre a vida dela, toda força maldita, maligna sobre a vida dela, eu ordeno que saia, em nome de Jesus, que saia, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade do corpo, da alma, toda enfermidade do corpo e da alma, se a alma começou a adoecer e o corpo está adoecendo, eu repreendo agora seta de enfermidade, seta opressora sobre a vida dela, força maldita maligna que veio sobre ela. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus, eu te dou uma ordem: sai da vida dela, sai do corpo dela, sai da alma dela, sai agora em nome do Senhor Jesus. Enfermidade que está no corpo e na alma, eu ordeno: saia, sai em nome do Senhor Jesus. Que pessoas sejam curadas aqui nessa manhã, Senhor, que pessoas sejam totalmente curadas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, primeiro a alma, pessoas que estavam enfermas da alma, seja curada, que a sua alma que estava triste, que a sua alma que estava abatida, que ela receba o renovo, o refrigério, vigor, energia, que ela receba alegria, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: receba, receba, você que estava com o corpo, o físico, cansado, enfermo, adoecendo, sai de uma situação e entra em outra situação, sai de uma enfermidade e entra em outra enfermidade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: seja curada agora, seja curada em definitivo agora, em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a dor, seja qual for a enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: você que estava com a vida travada, bloqueada, tantas coisas vieram para travar a tua vida, para bloquear a tua vida, para roubar os teus sonhos, para impedir o propósito que Deus tem com você, o propósito que Deus tem na tua vida. Eu ordeno: saia tudo que está travando a vida dela, tudo que está travando os caminhos dela, eu ordeno que saia, saia, em nome do Senhor Jesus. Que saia, saia em nome de Jesus. Tudo que estiver bloqueando os caminhos dela, tudo que estiver travando, impedindo definições, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. Sai dos caminhos dela, eu declaro os caminhos dela livre, eu declaro em nome de Jesus a vida dela fluindo, eu declaro em nome de Jesus portas abertas, eu declaro fluidez, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus. Essa força maldita maligna que tem tentado estabilizar o lar, a família, tem tentado destruir a família, tocando um membro da família, para desestruturar a família, eu ordeno: sai da família dela, sai da casa dela, sai em nome do Senhor Jesus. Seja marido, seja filho, em nome de Jesus, seja esposa, saia, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno que saia. Restaura a família, Senhor. Estabelece a família, Senhor. Estabelece a estrutura da família, em nome de Jesus. Que a tua paz entre lá, Senhor. Que a tua paz entre restaurando, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Receba força, igreja. Receba vigor, igreja. Receba vigor, igreja. Receba alegria na tua alma. Receba vigor físico. Receba ânimo. Receba em nome do Senhor Jesus. Deus tem sido bom, Deus tem coisas maravilhosas com você, Deus tem algo grandioso com você. Receba em nome do Senhor Jesus, alegra a tua alma, se levanta no Espírito, seja grato, louve, adore, agradeça a Ele por todo o bem, porque Ele, com todos os desafios, Ele tem sido com você. Aleluia, aleluia. Eu quebro toda a maldição sobre a tua vida. Eu quebro toda a influência sobre a tua vida. Todos os laços que prendem, todo bloqueio, toda amarração que cai por terra aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que pessoas que estavam presas ao passado, aos laços do passado, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Pessoas que não tinham
que se tornarem capazes de perdoar, eu declaro em nome de Jesus, seja livre disso que te aprisiona, e deixa aí, libera, em nome de Jesus, libera o perdão aonde precisa liberar, libera, diga, eu perdoo fulano, eu perdoo o Beltrano, eu perdoo as pessoas que me feriram, eu perdoo cada uma delas, eu libero perdão a elas, eu libero, deixa aí, porque é a tua vida, é a tua liberdade para viver coisas novas, é a tua liberdade para viver a promessa de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero ser. Diga isso a Deus. Diga, Senhor amado. Senhor amado. Como um vaso, Senhor. Como um vaso. Tem o teu destino destravado. Eu quebro tudo que travava o teu destino. Tudo que travava o teu destino. Em nome de Jesus, sentenças contra você, palavras contra você, estão sendo quebradas nessa manhã. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Você vai sair daqui para viver uma vida nova. Eu quero ser. Isso, diga. Diga, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Como tu queres. Seja livre. Seja livre. Ninguém pode impedir o que Deus tem. O que Deus tem com você, o que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém pode impedir isso. Ninguém pode roubar o propósito que Deus tem com você. É só você. Diga a Ele. Diga, pega a minha vida, Senhor. Vai com fé, diga. Faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser como eu quero ser. Diga, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Em nome do Senhor Jesus. Seja. Sai daqui para ser esse vaso novo. Que o poder de Deus desça com os anjos para te levantar, cobrir, restaurando a sua vida, restaurando as tuas forças, restaurando a unção sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Que cada pessoa receba cura e libertação a partir de hoje. A fé, o amor, o perdão cresça em você. Deixa aí. Você pode falar aí mesmo. Eu estou deixando ir. Chega. Estou deixando ir. Está perdoado. Fulano, ciclano, beltrano, está perdoado. Em nome de Jesus. Receba a sua cura. Receba a sua libertação. E a partir de hoje, é fé viva, é amor, é perdão. É isso que vai crescer dentro de você. Cada dia que passava, o ódio crescia no coração dos irmãos de José, mas no coração dele não. Perdão e prosperidade. Cura, perdão e prosperidade. É o que Deus tem para você. Cura, perdão e prosperidade. Cura, perdão e prosperidade. Cura, perdão e prosperidade. É o que Deus tem para você.
Em nome de Jesus. Se prepare. Porque Deus, Ele nos chama para esses desafios. Ele está nos preparando. Essas situações são as preparações para o propósito, porque no propósito de Deus para a nossa vida, envolve perdoar pessoas que nos fizeram mal e fazer o bem a elas, ajudar aqueles que não mereciam ajuda. E aí que está o segredo, porque isso não fala sobre elas, fala sobre nós. É sobre nós. E Cristo fez por quem não merecia. Em nome de Jesus. Quero minha vida entregar. Estou aqui, vim te adorar. Arrependido estou, Senhor, meu Senhor, mas estou aqui, vim te adorar, prostrado aos teus pés. Quero minha vida entregar. Estou aqui, Aleluia. vim te adorar. Arrependido estou, Senhor, meu Senhor, mas estou aqui, vim te adorar. Vai, Espírito Santo. Prostrado aos teus pés. Vai, Espírito Santo. Quero minha vida entregar. Estou aqui, vim te adorar. Arrependido estou, Senhor, meu Senhor. Não abre seus olhos. Estou aqui, Deixa o Espírito Santo te refinar, te purificar. O propósito é que você saia daqui hoje curado, curado a sua alma, o seu coração e o seu físico, sua carne. Seja livre, seja curado, tenha a sua vida restaurada. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que os seus caminhos sejam abertos, que as decisões que você toma aqui hoje, que destrave a sua vida, que destrave completamente tudo que estava travado na sua vida, tudo que estava bloqueado na sua vida. Eu oro, Senhor, por cura emocional, espiritual e cura física. E oro, Senhor, vai tocando cada coração aqui, cada vida que aqui está, e vai restaurando, Senhor. Eu quebro sentença sobre a vida dela. Eu quebro toda sentença que foi liberada contra a vida dela. Inveja, palavras malditas, palavras que amarram, que minguam, que secam, que atrapalham, que bloqueiam. Eu quebro em nome do Senhor Jesus sobre a vida dela, que não tenha poder sobre a vida dela. Eu declaro ela livre em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que ela seja livre para viver o propósito que o Senhor tem com ela.
que ela seja livre para cumprir com o propósito que o Senhor tem com ela. E que nós possamos sair daqui com essa palavra sempre. Buscar sempre, orar sempre, alegrar sempre. O tempo todo, ser gentil sempre. Sempre, sempre, porque não é o que nós fazemos ocasionalmente ou de vez em quando que traz o cumprimento à nossa vida, mas é o que nós fazemos sempre, sempre. Eu oro por eles, eu te abençoo, seja abençoado, receba vida, receba cura, receba alegria no teu espírito, receba, sai daqui livre, com perdão, liberado, deixa ir, para que você possa ir, para que a sua vida possa ir, e viver tudo aquilo que Deus tem com você e através de você. Eu abençoo o Senhor, eu abençoo todas as pessoas que aqui estão, que o Senhor conclua essa obra, fortalece ela no Espírito, Senhor, fortalece que ela saia daqui com o Espírito dela renovado, com uma fé renovada, com um coração grato, grato por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Agradeça a Deus por tudo que Deus já fez na sua vida. Agradeça a Deus por tudo que Deus já fez. Você consegue lembrar aí? Nós fizemos isso essa semana. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Seja específico, eu quero te agradecer, meu Deus, Senhor, porque eu chegar até aqui, Senhor, me trazer até aqui já é algo glorioso na minha vida, Senhor. Agradeça. Eu não era nem para ter chegado até aqui, eu não era para estar onde estou, e eu quero te agradecer, mas eu sei, Senhor, que não é só isso. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez, está fazendo, e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida, porque eu sei que o Senhor só começou uma obra, eu sei que o Senhor só está no começo daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Diga, eu sou grato, Senhor. Eu creio. E tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de se alegrar. Tem um tempo de se lamentar, mas tem um tempo de glorificar. Diga. Diga, eu creio. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Profeticamente, diga. Nova história, novo começo. Um novo tempo. Um novo tempo, eu creio. Aleluia. Nem olhos viram, Nem ouvidos ouviram. ouvidos ouviram. Um novo tempo, eu creio. Nova história, Novos. novo começo. Um novo tempo, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O novo. Um novo tempo, eu creio. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria veio. O choro
Amém, amém, amém. A Ele a honra, glória, louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno e merecedor em recebê-las para Jesus. Graças a Deus.